Você também esteve no caso do ex-goleiro Bruno? Você foi advogada de defesa? Sou. Ainda Sim. corre em processo, Sim, né? Hoje, atualmente, o goleiro Bruno, né, que é o caso que foi acusado de matar a Elisa Samúdio, Tá. que era o goleiro do Flamengo. Eu não fiz o júri, tá? Não foi eu que atuei no plenário do tribunal do júri dele. Quem fez o júri foi o doutor Quaresma, que é um advogado de Minas Gerais, que fez o plenário, etc e tal. Eu entrei depois que ele foi condenado. Eu trabalhei, ainda trabalho para ele no processo que discutiu a questão da indenização. Então, ele foi condenado. A avó do Bruninho entrou com processo contra o Bruno para buscar dano moral, em razão da morte da filha. E aí ela ganhou uma indenização em primeira instância, de 5 milhões de reais. E aí eu consegui, advogando para o Bruno, derrubar para 600 mil. Então eu consegui ganhar aí 4 milhões e pouco nesse quantum que ele tem que pagar de indenização. Além disso, também, eu entrei ajuizei uma ação de investigação de paternidade agora, recentemente. Por quê? O Bruno, ele fala que o filho não é dele. Ele fala que o filho não é dele. E, na época, um juiz da Vara da Família declarou que ele era o pai do Bruninho. Mas essa declaração de paternidade do Bruno, ela foi feita por presunção. Por quê? Na época da acusação, em que estourou isso aí no mundo inteiro, na verdade, que esse foi um caso que teve repercussão para além da nacional, teve uma repercussão internacional, a gente está falando do goleiro do Flamengo. Para além dessas questões, ele se recusou a fazer o DNA. Por quê? Não tinha corpo, não encontravam a Elisa, não tinha prova nenhuma, e estavam lá matando cachorro, tentando caçar um pelinho. Em ovo, na época, pelo em ovo. Pode tomar uma água aí, que é muita coisa. Estavam tentando caçar um pelo em ovo para achar uma razão para culpar o Bruno. E aí, no meio dessa acusação, um processo da Vara da Família para discutir paternidade da criança. O que ele pensou? Ele falou, não vou entregar meu material genético, meu sangue, porque vão usar esse material contra mim. Ele entrou na paranoia que se ele desse o sangue dele ali, que não tinha prova nenhuma, iam acabar encontrando uma prova. Justo. E aí ele se nega a fornecer o material genético para fazer o DNA. Em razão disso, o juiz da Vara da Família, ele declarou a paternidade por presunção. Então, essa paternidade que hoje fala, o pai, o filho do goleiro Bruno, não foi porque ele assumiu que o filho é dele. Ao contrário, ele sempre negou. E o juiz que declarou a paternidade, declarou porque ele se recusou a fazer o DNA. Quando ele terminou de cumprir a pena, e aí no caso dele, já me contrata para cuidar das questões jurídicas dele, tanto penal quanto civil, ele fala, doutora, eu quero agora já cumprir minha pena. Já tirei minha cadeia, já cumpri minha pena, já estou na rua, não devo mais nada para a justiça. Mas isso aí eu não vou esquecer. Eu quero agora que a senhora entre com uma ação para fazer o DNA com esse menino. Porque agora eu já tirei cadeia mesmo. Pior que tá, não fica. Ele sendo ou não meu filho, eu já cumpri pena. Então agora eu quero fazer o DNA. Esse menino não é meu, ele continua batendo na tecla. Eu ajuizei uma ação, agora, recentemente, pedindo para fazer o exame de DNA. O juiz não quer deixar fazer. O juiz não quer, alegando que isso já é coisa julgada, isso já foi decidido. Na oportunidade que teve para ele fazer, ele não quis fazer, agora vai ficar sendo o pai dele, mesmo sem DNA. E a gente está nessa briga agora, já subiu o recurso, agora a gente está, o processo já está nos tribunais superiores, e a gente está tentando discutir essa questão aí do direito que ele tem à verdade biológica dele. Então, qual que é a minha linha nesse processo? A gente não quer fazer DNA para ele parar de pagar a pensão. A gente vai continuar pagando pensão, ele sendo ou não filho. Mas a gente tem o direito de ter a verdade biológica.
Aí o menino não quer fazer, a avó do menino não quer deixar fazer o DNA e fica nisso aí, tá nessa novela aí. Então eu continuo advogando para ele hoje nessas questões aí, porque em termos de execução penal, ele já tá com a pena cumprida já. É bem estranho, né? Porque essa questão do DNA já eliminaria todas as dúvidas. Para todos. E poderia, inclusive, até Para ser ambos. base para uma revisão criminal. Porque toda a condenação do Bruno foi baseada numa conjectura, numa especulação que só pode ter sido ele, porque ele tinha um filho com a Elisa. Só que ele fala, mas a Elisa, a gente não quer revitimizar ninguém aqui, tá, pessoal? Não é isso. Mas ali, pelo que ele me relata, né, a Elisa, ela não era a mulher dele. Ali ela era um esquema, digamos assim, né? Então, ele fala que ela não ficava só com ele, que ela também se relacionava com outros homens que frequentavam ali. Porque ali, aquela chácara era Sodoma e Gomorra, né? Era daquele jeitão mesmo. Jogador de futebol, traficante, prostituta. Então, era esse o ambiente. Então, ali não tinha um relacionamento sério com ninguém. Ele se relacionava eventualmente ali e jamais assumiu ela como namorada, como esposa, porque ela de fato não era. Então, agora seria o mais viável é fazer os exames realmente, né? E aí tirar essa questão da dúvida. Até Essa briga que eu tô. porque seria até mais fácil até para a própria família, como você mesmo falou, era 5 milhões? Isso. Caiu para 600 mil. 600 então, mil. E assim, ele não tem mais dinheiro, tá? Ele já teve muito dinheiro, ele não tem mais dinheiro. Ele foi abastado naquela época Ele perdeu muito dinheiro com despesas, com advogados. Hoje ele continua jogando futebol, ele joga futebol num time de várzea. Ele recebe uma renda que não é significativa perto do perfil, né, dele, mas ele continua fazendo esporte, fazendo o que ele gosta e tem uma renda para jogar nesse time de várzea aí.